Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. Emmanuel nos explica assim: frequentemente, as organizações religiosas e, mormente, as espíritas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheio de profundas consolações para os dias mais duros. É natural que as organizações religiosas hoje estão cheios de pessoas buscando conforto. Estamos nos sentindo, muitas vezes, desorientados, perdidos. Há tantos convites do mundo material, feita por tantos técnicos especialistas para nos ludibriar, nos enganar. Há tantas informações nos meios de comunicação que combatem as mensagens e os ensinamentos mais simples e mais puros do Cristo, que às vezes nos confundimos quando buscamos, quando lemos. No entanto, ele diz assim, que estão repletos mais ainda os espíritas, ou os espiritistas. Sim, porque nós, espíritas, já migramos de religiões que em algum momento não nos responderam os nossos questionamentos, que de algum momento não nos confortaram, não nos consolaram. E às vezes deixamos muito tempo passar, empurramos com a barriga a tomada de uma decisão de mudar de religião, de buscar em outras fontes, de buscarmos outras alternativas. Bom, quando fazemos isso, é natural que quando tomamos essa atitude, já estamos com muita sede, já estamos muito cansados, às vezes desiludidos, às vezes descrentes. E nesse sentido, nos tornamos um movimento que mais busca resposta, que mais se interessa pelos ensinamentos. Não queremos mais preces decoradas, orações decoradas, não queremos mais rituais, não queremos mais hierarquias. Nós desejamos a verdade. E a verdade, ela é muito simples. Às vezes, quando migramos de religiões muito ritualísticas para a doutrina espírita, sentimos esse impacto de não haver rituais, vestes especiais, amuletos, preces decoradas. Mas, ao mesmo tempo, quando migramos por não nos sentirmos mais satisfeitos, nos sentimos mais livres e percebemos nascer em nós aquele sentimento de é isso que eu estava procurando, mais ou menos assim. Hoje, ele fala aqui também que a doutrina dos Espíritos é essa divina expressão do Consolador prometido. Jesus já havia prometido que não nos deixaria sós e que mandaria um outro Consolador.
Este Consolador repararia ou tudo que modificará para ser mais correto. Jesus previa que seria alterado seus ensinamentos, que o homem começaria a modificar, adaptando as suas necessidades, escusas, vis. Então ele, pensando nisso, ele disse: olha, não vos vou deixar sós, eu vou enviar um Consolador. Esse consolo virá reparando os caminhos modificados, a mentira que quer se firmar como verdade, e por ficarmos repetindo ela por diversas vezes. É sempre a estratégia da mentira é essa: se firmar como verdade por excesso de repetição. E então ele nos envia esse Consolador, relembra a verdade e mostra que ela é cheia de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, continuando, é imprescindível ponderar que não será justo querer a alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Aqui ele já está frisando que em tudo no universo há uma lei de merecimento, há uma lei de ação e reação. No caso, ficamos mais com a lei de merecimento. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo? Se acham ao cúmulo de abandonarem-se, olha assim, abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos. Então ele está fazendo uma pergunta: como alguém pode pedir auxílio, conforto, se já se abandonou? Se não luta para sair de uma situação que já percebeu que está errada? Se não modifica sua maneira de pensar, sua maneira de sentir, sua maneira de fazer ou de agir? Como fazer essa modificação? Através da reforma íntima. Se eu não faço essa reforma íntima, como é que eu posso acreditar que Deus me confortará, que o mundo espiritual me confortará, que os benfeitores espirituais me confortará? Como eu posso pensar? Não. Eles não podem fazer por nós aquilo que compete a nós fazermos por nós mesmos. Eles farão a parte deles e nós faremos a nós. Quando nós nos abandonamos, quando nós perdemos o amor próprio, quando nós nos desiludimos, perdemos a esperança, estamos por nós mesmos rejeitados, entregues a tudo que existe na vida. Deus nunca nos abandona, o Cristo, os benfeitores, mas nós nos abandonamos. Há uma coisa que os espíritos, os bons espíritos, não fazem, é obrigar-nos a nos amar. Eles nos orientam. Todo bem tem que ser aprendido e feito por livre e espontânea vontade. Não pode ser por intimidação, por medo. Então, se você está vivendo um momento difícil na sua vida, está na hora de pensar se, enquanto você ora, e deve continuar orando, está buscando todos os meios, todos os recursos possíveis, legítimos, éticos, nobres, morais, para sair dessa situação. Então, você pede a Deus auxílio, pede aos benfeitores da espiritualidade auxílio, coragem, para que enxergue aquilo que você não está conseguindo ver, mas
não deixe de fazer a sua parte. Conforto, continuando a leitura, conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo. Mas sim, ele vai explicar agora essa comparação com que ele se parece, como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. O auxílio divino, ele não é como um pão que você dá de mão em mão para que as pessoas comam e matem a fome do corpo. Ou se a pessoa não pode, você abre a boca dela e põe o pão na boca dela. Ou se ela não aceita, você manda segurar ela, todo mundo força a boca da pessoa, você esmigalha o pão, enfia na boca da pessoa e ela engole. Não, é como o sol, que ao mesmo tempo que é para todos, ele só penetra no lugar onde se permite que ele entre. Se eu não quiser que ele entre num cômodo da minha casa, eu mantenho ela toda fechada, com cortinas, porta fechada, e o sol ali não entra. Ele não afronta, ele não arromba as paredes, as portas, ele não nos obriga a nós abrirmos espaço para ele iluminar. Assim também é a misericórdia de Deus, é o conforto divino. Os discípulos de Jesus, porém, referiu-se às suas necessidades de conforto. Isto é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo. Porque se assim não estivermos fazendo, não estamos fazendo a nossa parte. Estamos seguindo Cristo e estamos servindo ao Mestre, servindo não a Jesus, as necessidades de Jesus aqui. Servindo ao Mestre, servindo a proposta do Cristo, que é colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Então, se ele nos ensina a caridade, estamos fazendo essa caridade, estamos servindo de instrumento para que os ensinamentos do Cristo atinjam, chegam e cerquem aqueles que necessitam, mas também segui-lo, ir no caminho que ele vai, fazendo as escolhas que ele fez, né, nos momentos difíceis da vida. Ele também fez escolhas. Nós estamos seguindo, porque se eu quero uma vida incompatível com o cristianismo e digo que Deus tem que, e peço a proteção divina, é incoerente. O Cristo está dizendo aqui, seguindo, nunca faltou às suas promessas. Ele nunca nos enganou e nunca falhou. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Nunca morre. E são consolações imortais porque sempre, a cada momento, estamos necessitando delas. Elas nunca morrem, elas nunca desaparecem, elas nunca se desatualizam, porque essa necessidade é do espírito, ela não é uma moda, um modismo, um momento. Ela é periodicamente. Periodicamente eu estou envolvido numa determinada situação e aí estou necessitando de um certo conforto nessa direção. Dali em diante eu estou envolvido em outra situação diferente e estou precisando de outro conforto ligado àquela situação. Daqui a pouco eu volto para essa mesma situação, agora de maneira diferenciada. Assim como um aprendizado não é o mesmo, as experiências não são a mesma, o conforto também não é o mesmo. Não é o mesmo. O conforto divino, ele não desatualiza. Muitas vezes é nós que nos afastamos do conhecimento que nos conforta.
Mas não é porque o conhecimento que foi proferido há 2000 anos atrás não tem mais valor hoje. Ah, hoje não, tudo mudou. Aquele homem chamado Jesus de 2000 anos, isso aí foi lá naquele tempo, agora as coisas são diferentes, estamos em outra era, o cristianismo não tem mais sentido. Não é assim. Ele está extremamente atualizado, né? O seu consolo é imortal. E mais, não serve só para os encarnados, serve também para os desencarnados, os mortos, que nós vulgarmente chamamos, os espíritos que partiram da Terra. Eles também se utilizam do conforto espiritual. E isso que é mais interessante. Então, também torna as consolações desta maneira imortais, nos seguem até após deixarmos o corpo físico. Mas para atingi-lo, faz-se necessário atingi-lo. Olha, veja bem, atingi-lo, não para que ele nos atinja, para que o conforto chegue até nós, para que o conforto venha até nós, não é isso. Para atingi-lo, para que nós cheguemos até ele, para que nós o alcancemos. Então é um trabalho da nossa parte para sermos merecedores de alcançar, de ver e de receber o auxílio divino, o conforto divino. Faz-se necessário seguir os passos de Jesus, seguir as suas orientações, os seus ensinamentos. Por isso eles não são ultrapassados. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. E aqui nos chama a atenção que hoje em dia não dá mais nem sequer para ignorar quem foi o Cristo. Não dá mais. Mas se eu ainda não tomei pé da história cristã, ainda dá tempo. E hoje em dia é muito mais fácil. Eu tenho internet, é só sentar na frente de um computador, de um tablet, de um notebook, e ali, um celular, começar a ler, buscar a história deste homem chamado Jesus de Nazaré, o Cristo. E vou compreender essa história. Até isso nós temos na nossa tecnologia. E é mais uma maneira de utilizarmos as bênçãos tecnológicas, porque a tecnologia é uma bênção de Deus, de usarmos essas bênçãos tecnológicas para o bem. Quando usamos as bênçãos para o bem, estamos agradecendo, estamos sendo gratos pelas bênçãos que recebemos. Tecnologia é uma bênção. Vem da inteligência, que é outra bênção. Como o ar que respiramos, é uma bênção. Como a água, como o mundo. Nós não podemos hoje em dia ignorar, não saber como Jesus fazia, o que ele nos ensinou e quem era ele, quais seus ensinamentos. Temos que fazer a nossa parte, debruçarmos verdadeiramente e estudarmos, lermos, pesquisarmos, buscarmos mais a fundo os seus ensinamentos. Essa é a nossa lição do conforto. Se alguém me serve, siga-me. Então eu posso dizer assim: Guto, como eu vou saber se eu estou servindo a Jesus? Ele falou bem claro: siga-me. Então hoje eu penso: como saberei se estou servindo, se estou o Cristo, se estou no caminho certo do bem e da verdade? A resposta é simples. Você está seguindo Jesus?
não é só o vendo. Você não está só assistindo Jesus. Seguir e assistir é coisa diferente. Assistir é você ficar olhando ele de longe e ficar sabendo todas as notícias dele, o que ele fez, como ele fez, porque ele fez. Você é um espectador. Não participa de nada, não atua em nada. E tudo aquilo que está acontecendo entra por um ouvido, sai pelo outro, te dá um prazer, uma satisfação de estar ali. Inclusive, a gente, quando é espectador, a gente chega até a pagar ingresso para ir num show. A gente pode até pagar para assistir Jesus, trabalhar, ensinar, mas isso não te torna um seguidor. Um seguidor é quando você começa a pôr em prática os ensinamentos do Cristo em sua vida. Não é na vida dos outros. É quando você segue as pegadas dele. Olha só, o espectador, ele está sentado. Quem está fazendo o show e está caminhando é aquela pessoa que está praticando, exercendo o show, é o artista, o ídolo. Mas quando eu sigo as pegadas, eu tenho que se levantar da cadeira, eu tenho que ir lá, estar no mesmo nível, estar atrás dessa pessoa e dar os passos que ela deu com o mesmo equilíbrio, porque eu tenho que pisar onde ela pisou. Então eu estou fazendo todo um movimento de prestar atenção para não pisar nas pegadas erradas. É diferente. Então, se você, seja na religião que você estiver, na religião que convenceu-se que era bom para você, estiver seguindo e não assistindo Jesus, estiver seguindo, fazendo as coisas que ele nos ensinou, você está no caminho certo, sem problema nenhum.